O médico me entregou o formulário. A paciente tem uma gravidez ectópica rompida e precisa de cirurgia imediata. Caso contrário, 2 vidas se perderão. Olhei para o período de gravidez de 3 meses no formulário e sorri. Estou em viagem de negócios há 6 meses. Minha esposa na cama do hospital me viu e sua expressão foi do choque ao êxtase. E depois ao desespero. Ela implorou para que eu a salvasse, pelo bem da criança. Eu a olhei friamente. Quem é o pai da criança? Procure o pai. Ah, esqueci de te dizer, sua mãe também está a caminho. Ela sempre esperou para segurar um neto. O cheiro de desinfetante do hospital, como uma mão invisível, estava estrangulando minha garganta, frio e pungente, com um toque de doçura decadente. Eu me encostei na parede branca e segurei apenas aquele leve ultrassom, mas senti como se pesasse 1000 quilos. 12 semanas de gravidez, 3 meses. Meu nome é Shen Zhou. Sou um designer de construção. Nos últimos 180 dias, estive em canteiros de obras de projetos a milhares de quilômetros de distância. Todos os dias eu encarava plantas e concreto armado, e até o tempo para fazer videochamadas com minha esposa, Liu Huyan, era lamentavelmente curto. Eu pensei que nossa separação era para um futuro melhor. Eu pensei que estava dando tudo de mim para adicionar tijolos e argamassa à nossa casa. Agora parece. Eu sou apenas um idiota focado em construir casas, mas não percebi que minha casa já havia sido demolida por outros. A porta da sala de cirurgia se abriu e a enfermeira me levou apressadamente para uma sala de observação, através do vidro. Eu vi Liu Huyan. Ela estava deitada na cama do hospital, com um rosto pálido como papel. Seu cabelo estava encharcado de suor, grudado desordenadamente em sua testa, aquela mulher que antes era glamourosa, que até usava maquiagem completa para sair para jogar o lixo, estava agora em um estado deplorável como uma flor, arruinada por uma tempestade. No momento em que ela me viu, seus olhos turvos brilharam com um raio de luz, o tipo de alegria que se sente ao ver um oásis no deserto. Ela lutou para se sentar, seus lábios se movendo, chamando meu nome. Shen Zhou, Shen Zhou, você voltou. Em seguida, aquele raio de luz foi substituído por um medo e desespero mais profundos. Ela se lembrou, a criança em seu ventre não era minha. Minha aparição não é salvação, é julgamento. Shen Zhou, ela começou a chorar, lágrimas como pérolas caindo de um fio, escorrendo pelos cantos dos olhos, deslizando para as têmporas. Estou com muita dor. Me salve. Eu abri a porta, caminhei até sua cama e olhei para ela de cima. Seu choro estava cheio de súplicas, cada palavra estava tentando despertar o calor remanescente no fundo do meu coração. Pelo bem de nosso casamento, pelo bem da criança. Criança? Eu finalmente falei, minha voz tão calma que até eu achei estranha. Que criança? Eu coloquei aquele ultrassom suavemente ao lado de seu travesseiro. Liu Huyan, estou em uma viagem de negócios há 182 dias. Você pode me explicar como essa criança de 3 meses nasceu? Seu choro parou abruptamente e seu corpo começou a tremer violentamente, como se minhas palavras tivessem tirado toda a sua força. O médico entrou naquele momento, com um tom urgente. Senhor Shen, a condição da paciente é muito perigosa. A trompa de falópio se rompeu, causando hemorragia interna abdominal, e ela precisa de cirurgia imediatamente. Remova o embrião. Se demorar mais, haverá risco de vida. Por favor, assine o termo de consentimento cirúrgico o mais rápido possível. Eu não me movi. Nem sequer levantei as pálpebras, apenas observei silenciosamente o rosto sem cor de Liu Huyan. Tirei meu celular do bolso. Apontei para ela e apertei o botão de gravação. Salvá-la? Eu perguntei à tela do meu celular, e também a ela, palavra por palavra. Por que eu deveria salvar uma mulher que me traiu? Por que eu deveria salvar um bastardo de ninguém? Shen Zhou, você não pode fazer isso comigo. O grito de Liu Huyan tornou-se estridente e desesperado. Ela estendeu a mão para agarrar o canto de minhas roupas. Mas eu desviei habilmente. Neste momento, uma série de saltos altos batendo no chão. Sons agudos, vindo de longe e se aproximando, acompanhados pela voz de uma mulher. Um grito agudo. Huyan, minha Huyan, o que aconteceu com você? A velha Zhou Yumei chegou furiosa, como uma leoa protegendo seus filhotes. Ela me empurrou para o lado, correu para a beira da cama e pegou na mão de Liu Huyan. As lágrimas começaram a cair. Meu bem, por que você se colocou nessa situação? Onde está aquele desgraçado do Shen Zhou, que ele vem assinar? Ela virou a cabeça e me encarou com um olhar frio. Seu inútil,
Por que está parado aí? Huyan está assim. Você quer que ela morra? Vá logo assinar. Ah, sempre a mesma ladainha. Nesses 3 anos de casamento, na boca de Zhou Yumei. Eu sempre fui aquele inútil que não era bom o suficiente para a filha dela, aquele pobre garoto que só se tornou alguém. Graças a Liu Huyan, ela nunca menciona que o apartamento em que moramos foi comprado à vista por mim antes do casamento, que o carro que Liu Huyan dirige foi um presente de aniversário meu no ano passado. O casaco de cachemira caro que ela mesma está usando foi comprado por mim no exterior e dado a ela no mês passado. Aos olhos dela, tudo o que eu tenho é por direito da filha dela. Eu levantei o ultrassom e estendi para ela, um sorriso frio se espalhando nos meus lábios. Mãe, não se apresse em me xingar, veja bem, 3 meses de gravidez. Eu pausei, aumentando o tom de voz de propósito, para garantir que aqueles enfermeiros e familiares de pacientes que estavam esticando o pescoço para ver a confusão no corredor pudessem ouvir claramente. Estou viajando a trabalho há 6 meses. Seu precioso neto veio em um foguete. Foi. A tristeza no rosto de Zhou Yumei congelou instantaneamente. E então rapidamente se tornou pálida. Ela olhou para o ultrassom, incrédula. Depois para mim e, finalmente, de volta para a barriga de sua filha. Os olhares curiosos ao redor pareciam agulhas espetando sua pele levemente corada. Ela ficou furiosa e pegou o ultrassom, amassando-o em uma bola. Abaixando a voz, ela espremeu algumas palavras por entre os dentes. Roupa suja se lava em casa. Shen Zhou, você enlouqueceu? Quer matá-la? Quem está matando ela? Eu retruquei friamente. É aquela mulher desavergonhada que está deitada ali, ou o amante que a fez deitar ali. Ou, melhor dizendo, é você, a boa mãe que só se importa com o dinheiro e não com as pessoas. Cada palavra minha era como uma faca, apunhalando com precisão os nervos mais frágeis daquela mãe e filha. Liu Huyan, na cama do hospital, soltou um grito de desespero ao extremo ao ouvir nossa conversa. Ela agarrou a mão de Zhou Yumei com força, como se agarrasse à última tábua de salvação. Mãe, me salve. Eu não quero morrer. Mãe. Zhou Yumei finalmente entrou em pânico. Sua filha orgulhosa, sua futura galinha dos ovos de ouro, realmente estava prestes a morrer. Ela se virou e disse para mim em um tom quase implorante pela primeira vez: Zhou. Não, Shen Zhou, por favor, por consideração a mim. Assine primeiro para salvar a pessoa. Depois de salvá-la, podemos conversar sobre tudo. Deve ser um mal-entendido. O hospital se enganou. Um mal-entendido. Eu dei uma risada como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Você está dizendo que meu futuro neto pode mudar os meses sozinho? Eu guardei meu celular e arrumei calmamente a gola da minha camisa que ela havia bagunçado. Quer salvá-la? Pode. Eu olhei para os olhos dela que brilharam instantaneamente. E acrescentei cruelmente: deixe o pai da criança vir assinar, ou deixe-a te contar pessoalmente. Em qual cama ela engravidou desse mal-entendido nesses últimos 6 meses? Assim que minhas palavras foram ditas, o corpo de Liu Huyan se contraiu violentamente. Os números que representavam a frequência cardíaca no monitor começaram a pular loucamente, emitindo um alarme estridente. Zhou Yumei entrou em colapso total. Ela olhou para mim com os olhos cheios de rancor e medo. Torturar uma mulher vaidosa e egoísta é muito menos eficaz do que torturar uma. A mãe gananciosa e cruel ficou feliz porque Liu Huyan era sua obra. Era toda a sua esperança e investimento. O que eu quero fazer é destruir com minhas próprias mãos sua obra mais orgulhosa, para que ela perca todo o seu investimento. Bip, bip, bip. Um alarme agudo e estridente, como uma furadeira elétrica, freneticamente revirava os tímpanos de todos os presentes. Uma enfermeira entrou correndo e olhou para o alarme. Seu rosto mudou drasticamente. A pressão arterial da paciente está caindo e a frequência cardíaca está muito alta. Preparem-se para transferir para a sala de emergência. Zhou Yumei ficou tão assustada com essa cena que perdeu a compostura. Ela agarrou firmemente o jaleco branco do médico, incoerentemente. Médico, salve minha filha. Por favor, salve-a. O médico franziu a testa e sacudiu a mão dela. É claro que faremos o nosso melhor, mas não podemos operar sem a assinatura de um familiar. O que vocês estão enrolando? Uma vida está em jogo. Toda a pressão voltou instantaneamente para mim. Zhou Yumei se virou para me olhar. Seu olhar era como se quisesse me engolir vivo, mas ela não se atreveu a me repreender novamente. Ela temia que eu realmente fosse embora. Ela só podia suprimir sua raiva e me implorar com a voz trêmula: Shen Zhou,
Eu te imploro. O que você quer? Você só vai assinar por dinheiro? Quanto você quer? Contanto que você assine, eu te dou todo o meu fundo de pensão. Seu fundo de pensão? Eu ri. Mãe, seu pequeno salário de aposentadoria é suficiente para a ponta do iceberg das despesas cirúrgicas? Meus olhos a ultrapassaram e pousaram na cama. Liu Huyan, que já estava começando a ficar ligeiramente borrada. O que eu quero nunca foi dinheiro. Depois de terminar de falar, parei de prestar atenção nela e saí da sala de observação. Sentei-me em um banco no corredor, fingindo não ter nada a ver com isso. Zhou Yumei foi levada ao limite por mim. Ela sabia que não conseguiria nada de mim. Ela me encarou ferozmente, depois caminhou rapidamente até o final do corredor e se escondeu em um canto. Ela pegou o celular para ligar. Eu podia ver suas costas curvadas. Cerca de meia hora depois, ouvi passos extremamente rápidos. Um homem vestindo roupas de grife, com o cabelo penteado para trás e brilhante, exalando um forte cheiro de colônia, apareceu no final do corredor. O homem tinha cerca de 30 anos e parecia apresentável, mas suas sobrancelhas mostravam um olhar superficial de libertinagem. Ele era Zhao Kai. Eu não era estranho para ele. Na noite em que descobri que Liu Huyan poderia estar tendo um caso, contratei um detetive particular para verificar seus registros de chamadas e gastos nos últimos 6 meses. Este homem chamado Zhao Kai era um pouco famoso localmente. Na segunda semana depois que eu saí em viagem de negócios, ele se tornou excepcionalmente frequente, desde registros de quartos de hotel até gastos com bens de luxo. As informações que o detetive recuperou eram tão detalhadas que me deixavam enjoado. Zhao Kai obviamente não esperava que eu estivesse aqui. No momento em que ela me viu, seus olhos claramente desviaram o olhar. Seus passos também pararam e um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Ele queria fingir que não me conhecia. Ele foi direto para Zhou Yumei e sorriu. Eu me levantei proativamente. Eu o parei e sorri enquanto batia em seu ombro. Seu ombro estava muito rígido. Você ainda está olhando para minha esposa? O sorriso no meu rosto ficou ainda mais pálido. O que ouvi é uma piada engraçada. Eu ri. Que coincidência! Minha esposa está com sangramento grave devido a uma gravidez ectópica. Ela está deitada no departamento de obstetrícia e ginecologia esperando para ser resgatada, e você também veio ao departamento de obstetrícia e ginecologia para vê-la. Eu me aproximei dela e abaixei a voz, falando em um volume que só nós dois podíamos ouvir. O quê? Você também está grávida? Ou você tem problemas de próstata? Você veio procurar um especialista em ginecologia? Minhas palavras foram extremamente humilhantes. O rosto de Zhao Kai ficou vermelho e branco alternadamente. Pequenas gotas de suor escorriam pela testa. Não diga bobagens. Ela refutou com uma voz estridente. Bobagens? Tirei meu celular do bolso. Sem hesitação, abri um vídeo. A imagem do vídeo era a filmagem de vigilância da porta da minha casa. A hora era uma noite profunda há 2 semanas. Na foto, um Porsche vermelho chamativo estacionou embaixo. Zhao Kai ajudou Liu Huyan, que cambaleava, a sair do carro. Os corpos dos dois estavam bem juntos, extremamente íntimos. Um mínimo de corrente trocava por uma fresta. Sob a luz fraca do corredor, Zhao Kai abaixou a cabeça. Ele plantou um longo beijo nos lábios de Liu Huyan. No momento em que Zhao Kai viu essa cena, toda a pessoa parecia ter sido desossada, e o suor dobrou. Ele não esperava que eu já soubesse, muito menos que eu ainda tinha essa evidência na minha mão. Não se preocupe, vou desligar o vídeo. Enfiei o celular no bolso e me inclinei para perto do ouvido dele, sussurrando com uma voz demoníaca. Eu tenho vídeos ainda mais interessantes aqui de vocês dois saindo de mãos dadas do Hilton Hotel. Vários ângulos, alta definição e sem censura. Quer que eu agora mostre para os médicos e enfermeiras aqui, para que todos possam apreciar juntos? Zhou Yumei pareceu perceber algo. Ela correu como uma louca, querendo pegar meu celular. Eu me esquivei para o lado, e ela errou, quase caindo no chão. Peguei o termo de consentimento cirúrgico que Zhao Kai havia esquecido na mesa do consultório médico, e joguei em seu peito rígido como se fosse lixo. A vida dele. Seus negócios. Eu fixei meus olhos nos dele, cada palavra. Como uma sentença. Você assina. O corredor inteiro. Um silêncio sepulcral. Zhao Kai olhou para o pedaço fino de papel e depois olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de medo e pânico.
Ele era como um coelho encurralado por um caçador à beira de um precipício, preso entre a espada e a parede. E eu era o caçador segurando a espingarda, apreciando sua luta agonizante. Essa sensação de manipular o destino de outras pessoas entre minhas mãos é realmente revigorante. Zhao Kai pegou a caneta. Sua mão tremia como uma folha caindo ao vento no outono. Ele olhou para o termo de consentimento cirúrgico. As altas taxas estimadas. Em seguida, olhou para a parte inferior, gravidez secreta, listando os riscos cirúrgicos, como sangramento intenso, remoção do útero, possível infertilidade no futuro, etc. Sua expressão ficou ainda mais feia. Isso significava arcar com a responsabilidade, gastar muito dinheiro e também ter que enfrentar uma mulher que não podia ter filhos. Se Liu Huyan morresse, uma vida estaria ligada a ele assim. Seus olhos estavam calculando, pesando, recuando. Zhou Yumei percebeu sua hesitação e ficou ansiosa. Ela não se importou comigo. E puxou o braço de Zhao Kai para o lado, abaixando a voz. E disse em um tom quase frenético: Zhao Kai, você esqueceu o quanto sua mãe quer um neto? Você está divorciado da sua esposa há quanto tempo? E não há nenhum movimento na barriga. O médico disse que essa barriga de Huyan tem 80% de chance de ser um menino. Até a barriga da própria filha foi calculada. Vendo os dois, um ficando desesperado pelo único herdeiro, com os olhos vermelhos de raiva e o outro hesitando por causa dos riscos futuros, eu senti que era hora de levar essa peça ao clímax. Na frente de todos, eu lentamente disquei um número de telefone e apertei o botão do viva voz. A ligação foi atendida rapidamente. Uma voz masculina calma e capaz veio. Senhor Shen, olá. Era meu advogado de divórcio. Advogado Wang. Advogado Wang. Meu tom era calmo, mas cada palavra era clara. Sobre o processo de divórcio entre mim e Liu Huyan. Agora, comece imediatamente o processo de preservação de emergência de ativos. Congele todos os imóveis, veículos e todas as contas bancárias conjuntas em nosso nome. O advogado Wang do outro lado da linha não hesitou nem um pouco. Resposta profissional. Ok. Senhor Shen, já preparamos todos os materiais relevantes. Vou enviar a solicitação ao tribunal imediatamente. Espera-se que todos os bens sejam congelados em 2 horas. Foi o som da caneta na mão de Zhao Kai caindo no chão. Os rostos de Zhou Yumei e Zhao Kai, quando ouviram as palavras congelamento de ativos, perderam a cor instantaneamente. Eles eram como 2 estátuas cujas almas haviam sido removidas. Parado ali, desliguei o telefone e olhei para eles com um sorriso. Um sorriso sem um traço de calor. Esqueci de lhes dizer que o apartamento onde moramos agora, depois de casados, eu comprei à vista antes do casamento. A escritura está apenas no meu nome. E o BMW Mini que Huya dirige agora também está registrado no meu nome. Ah, e também o cartão de crédito que ela usa normalmente. O cartão adicional. E todas as nossas contas de poupança. Desculpe. Os titulares também sou eu. A cada frase que eu dizia, a cor do rosto deles ficava mais pálida. Os lábios de Zhou Yumei tremiam, e ela demorou uma eternidade para dizer uma frase completa. Você. Depois do divórcio, ela não receberá um centavo. Eu dei o veredito final. Ah, e mais uma coisa. Como se eu tivesse me lembrado de algo, acrescentei, eu já entrei com uma ação de divórcio no tribunal, alegando que, durante o período de vigência do casamento, a esposa manteve um relacionamento impróprio de longo prazo com outra pessoa, resultando em gravidez, causando enorme dano psicológico ao marido e não exigindo que ela me pague indenização por danos morais. Seu animal! Você não é humano! Você quer forçar nós, mãe e filha, à morte! Zhou Yumei finalmente explodiu. Ela tremia de raiva, apontando para o meu nariz como uma vadia. Ela gritou obscenidades. Todos os seus cálculos, todos os seus sonhos, foram esmagados por mim neste momento. Ela pensou que, como Liu Huyan se casou comigo, tudo que eu tenho seria deles. Ela pensou que, mesmo que Liu Huyan traísse, eu só poderia engolir o choro e o sangue por causa da minha reputação. Ela pensou que poderia desfrutar da vida confortável que eu proporcionava e, ao mesmo tempo, deixar sua filha se apegar a um ramo mais alto, realizando seu sonho de ascensão de classe. Ela calculou tudo, exceto que eu seria tão cruel. Na sala de observação, Liu Huyan, já extremamente fraca, ouviu claramente toda a conversa do lado de fora. Do congelamento dos bens à exclusão total.
Até a indenização por danos morais, cada palavra era como um martelo pesado, atingindo seu coração com força. Sua última esperança foi completamente destruída. Ah! Um grito lamentoso, que não parecia vir de um ser humano, veio do quarto. Em seguida, veio um som ainda mais agudo do que antes, emitido de uma vez. Um alarme ainda mais urgente. Não é bom. A paciente entrou em choque. Médicos e enfermeiros correram em pânico, empurrando equipamentos de resgate, e invadiram a sala de observação. O mundo inteiro parecia estar de cabeça para baixo. E eu, parado no centro desse caos, observei tudo com calma. Observando Zhou Yumei, da ganância ao desespero, observando Zhao Kai, dos cálculos ao horror, observando Liu Huyan, da traição à destruição. Esse tipo de tática de encortar pela raiz, eliminando todas as suas fantasias econômicas, fez com que meu sangue frio começasse a ferver levemente. Hemorragia interna na cavidade abdominal da paciente, causando choque hipovolêmico. As pupilas estão começando a dilatar. Se não operarmos imediatamente, realmente não haverá salvação. A porta da sala de emergência foi aberta com um estrondo. Uma enfermeira saiu correndo, a ansiedade e o nervosismo em seu rosto. Não eram mais rotina, mas genuínos, uma questão de vida ou morte. Essa frase, como uma sentença de morte, destruiu completamente a última linha de defesa psicológica de Zhao Kai. E Zhou Yumei. Zhao Kai. Ela está quase morta. Essas 3 palavras o assustaram. Ele olhou para a porta fechada da sala de emergência. E então olhou para o meu rosto frio. Ele finalmente pareceu perceber que, se Liu Huyan morresse aqui hoje, ele definitivamente não escaparia ileso. A acusação de assassinato é muito mais pesada do que gastar dinheiro. Além disso, os gritos de partir o coração de Zhou Yumei ao lado. Zhao Kai, esse é seu filho. Você não pode deixá-la morrer. Salve-a. No futuro, ela e o bebê na barriga serão seus. Não queremos nada. Não queremos nada. Zhao Kai cerrou os dentes, como se tivesse tomado uma decisão. Sua mão tremia. Pegando a caneta do chão, ele segurou o termo de consentimento cirúrgico, pronto para assinar. Espere. No momento em que a ponta da caneta estava prestes a tocar o papel, eu falei de repente. A voz não era alta, mas soou como um trovão, atingindo os ouvidos de todos. Todos pararam, olhando para mim em uníssono, a enfermeira, o médico, Zhou Yumei, Zhao Kai. O rosto de cada um estava cheio de perplexidade e espanto, neste momento crucial de vida ou morte. Que diabos eu ia aprontar? Ignorei seus olhares, e da minha pasta, lentamente, retirei um envelope de papel craft. Caminhei até Zhou Yumei, que estava pálida como a morte, e sentada no chão, e entreguei o envelope a ela. Mãe, não se preocupe apenas em segurar Ning, aquele neto que ainda não nasceu. Meu tom era calmo, até mesmo com um toque de ironia quase imperceptível. Dê uma olhada nisso primeiro. O que está aqui dentro pode ser mais importante do que a vida de sua filha. Zhou Yumei levantou a cabeça atordoada, seus olhos turvos cheios de dúvida e medo. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope e abriu o selo com dificuldade. Dentro havia algumas folhas de papel A4. Ela puxou os documentos e, ao ver a linha superior, em negrito, seu olhar endureceu repentinamente. Relatório de teste de paternidade por DNA. Como se tivesse sido queimada, quase jogou os documentos fora. Seu olhar fixou-se na última coluna do relatório, na conclusão da avaliação, objetos da análise. Zhou Yumei, amostra da mãe. Liu Huyan, amostra da filha. Resultado da avaliação. De acordo com os resultados da análise de DNA, a probabilidade de Zhou Yumei ser a mãe biológica de Liu Huyan é de 0,00%. Descartando a premissa de gêmeos idênticos, mutação genética, etc. Pode-se descartar que Zhou Yumei seja a mãe biológica de Liu Huyan. Excluir a relação mãe-filha. Essas 6 palavras eram como 6 balas, que instantaneamente perfuraram a alma de Zhou Yumei. Não, impossível. Era como se alguém tivesse sugado toda a sua energia vital. A pessoa inteira instantaneamente desabou no chão, os papéis espalhados por toda a parte. De sua boca só saíam murmúrios inconscientes e repetidos. Isso é impossível. Absolutamente impossível. É falso. Você falsificou isso. Olhei para ela de cima, sem um pingo de pena em meus olhos. Nada é impossível. Minha voz estava fria como gelo. Há 6 meses, enviei você e o tio para fazer um check-up. Eu descobri acidentalmente que o tipo sanguíneo de Liu Huyan é A.
E você e o tio são ambos opais com tipo sanguíneo O. Não podem ter filhos com tipo sanguíneo A. Este é o conhecimento biológico mais básico. Naquela época, eu apenas achei estranho. Por causa de um olhar de um arquiteto, ou melhor, do instinto de um marido. Peguei secretamente amostras de cabelo de vocês três e mandei fazer um teste. Eu me inclinei. Peguei o relatório de teste espalhado no chão e gentilmente tirei a poeira de cima. O resultado do relatório é este. Balancei o papel na minha mão e então virei meu olhar para aquele estado de espanto completo e para aquele Liu Huiyan na sala de emergência, lutando e olhando para cá, com o olhar vago. Agora, a pergunta é, eu sorri. Aquele sorriso devia se parecer muito com um demônio do inferno. Uma pessoa que nem é a mãe biológica da própria filha. Planejando meticulosamente colocar sua filha na sua cama, ela estaria realmente tentando fazer sua mãe ter um neto? Ou será que ela está tramando algo mais importante do que um neto? Mais importante do que toda a fortuna de Shenzhou? Minhas palavras eram como uma chave, abrindo uma porta para um segredo mais profundo e sombrio. O rosto de Zhao Kai mudou de pavor para espanto e dúvida. O corpo de Zhou Yumei tremia como uma peneira, e na sala de emergência, aqueles olhos de Liu Huiyan, que originalmente já haviam perdido o foco, fixaram-se em Zhou Yumei, e emitiram um último brilho. Mãe! A voz quase inaudível saiu da sala de emergência. Era Liu Huiyan, usando a última força que tinha. Apoiando-se na consciência turva, tentava amparar Zhou Yumei, que havia caído no chão. O que ela disse era verdade? Essa frase era como um chicote invisível. Atingiu duramente os nervos de Zhou Yumei. Isso se tornou a última gota que quebrou suas defesas mentais. Zhou Yumei não aguentou mais. Ela estava como uma louca, batendo no chão, soltando um grito lamentoso. Naquele choro, havia o medo de um segredo revelado, o remorso de quase ter perdido tudo, mas, acima de tudo, uma loucura por ter sido encurralada. O que eu podia fazer? O que eu podia fazer? Ela gritava incoerentemente, começando a revelar aquele segredo sujo que ela havia enterrado profundamente por 27 anos. 27 anos atrás, eu e aquela mulher tivemos filhos no mesmo hospital. Ela teve sorte. Casou com um marido rico, um famoso empresário do nosso hospital na época. E eu casei com aquele inútil do seu pai, sofrendo pobreza a vida toda. Quando meu filho nasceu, o médico disse que ele tinha uma doença cardíaca congênita, que não sobreviveria. E o filho dele, saudável, gordinho e branco. Por quê? Porque ele tinha tudo e eu não tinha nada. Deus é injusto. O rosto de Zhou Yumei estava cheio de ciúme e rancor distorcidos. Eu subornei uma enfermeira na época, gastei todas as economias da nossa família. Eu troquei os bebês. Dei aquela criança doente para ele, peguei o filho bom dele e o trouxe para casa. Todo o corredor ficou em silêncio mortal, apenas a voz enlouquecida de Zhou Yumei ecoava. Não muito tempo depois, aquela criança doente morreu. Eles pensaram que a própria filha deles havia morrido. Eles não sabem até hoje que a filha biológica deles está viva e bem, vivendo ao meu lado. Mais tarde, aquele casal de empresários sofreu um acidente de carro e morreu. Foi um presente dos céus. Eles deixaram para a filha um grande fundo fiduciário. Um dinheiro que eu jamais ganharia na vida. Aquele dinheiro só poderia ser descongelado e herdado quando a filha completasse 30 anos. Por isso que eu te tratei bem. Huiyan. De repente, ela se virou na direção da sala de emergência, com um sorriso estranho no rosto. Eu te criei como minha própria filha. Te dei a melhor educação, te ensinei a dançar, a tocar piano. Te transformei em uma socialite, tudo para o seu bem. Eu te fiz casar com Shen Zhou. Como você não entende meu esforço? Eu te tratei como minha galinha dos ovos de ouro. Não, como minha filha biológica. A verdade é nua e crua, sangrenta, jogada na frente de todos. O chamado amor materno nada mais é do que um investimento de 27 anos. O chamado cultivo nada mais é do que para poder controlar e extrair melhor no futuro. O chamado casamento forçado e nascimento forçado nada mais é do que para amarrar firmemente Liu Huiyan, essa galinha dos ovos de ouro, ao seu lado com a família e os filhos. Na sala de emergência, aqueles olhos de Liu Huiyan, olhando fixamente para Zhou Yumei, ao ouvir a frase galinha dos ovos de ouro,
Ao ouvir a frase galinha dos ovos de ouro, todo o brilho se apagou instantaneamente. Sua cabeça tombou, e ela desmaiou completamente. No monitor, a linha que representava os batimentos cardíacos se tornou uma linha reta irritante. Veio um bip longo e desesperador, e Zhao Kai, que estava de pé ao lado. Depois de ouvir o depoimento insano de Zhou Yumei, a expressão em seu rosto passou por uma mudança esplêndida, do choque ao espanto, e depois a uma alegria e ganância incontroláveis. Fundo fiduciário. Um enorme fundo fiduciário. Ela olhou para a porta da sala de emergência. Não havia mais hesitação ou medo em seus olhos, apenas um cálculo puro. Ela percebeu que salvar Liu Huyan era o mesmo que salvar uma montanha de ouro ambulante. O que é uma mulher que não pode ter filhos comparada a uma montanha de ouro? Então ele tem que ser salvo. Zhao Kai parecia ter tomado um energético. Rapidamente pegou a caneta do chão e o termo de consentimento cirúrgico, correndo para o médico, gritando ansiosamente para o médico. Rápido! Não importa quanto custe, use os melhores remédios. O melhor equipamento. Devemos salvá-la. Até mesmo virou-se emocionado. Agarrou meu braço, com um brilho ganancioso nos olhos. Shenzhou. Considere esse dinheiro como um empréstimo meu. Você paga primeiro. Quando Huyan receber esse dinheiro, eu te pago o dobro. Não. 10 vezes mais. Eu balancei a cabeça sem expressão, afastando a mão dela, observando-a como um palhaço. A ganância da natureza humana, neste momento, foi exibida ao máximo. Um segundo antes, ele estava hesitante por causa de algumas dezenas de milhares de yuans para a cirurgia. Mas ao ouvir sobre o enorme fundo fiduciário, instantaneamente se transformou em um salvador profundo e apaixonado. Que ridículo! O corredor voltou à calma por um momento. Zhao Kai, como um animal enjaulado ansioso, andava de um lado para o outro na porta da sala de emergência, murmurando incessantemente. Devemos salvá-la! Devemos salvá-la! O que ele estava calculando era o dinheiro que caiu do céu e o futuro de se tornar uma pessoa acima dos outros. Zhou Yumei, por outro lado, era como um monte de lama, esparramada no chão, com os olhos vazios. Ela estava imersa no medo de ter seu segredo revelado, e no desespero de um sonho desfeito, incapaz de se libertar. Eu me aproximei. Peguei meu celular e disquei outro número. Do outro lado da linha estava meu sogro nominal, o sogro de Liu Huyan. Liu Jianjun, um homem honesto e fraco. Suprimido por Zhou Yumei por toda a vida. O telefone tocou por um longo tempo antes de ser atendido. Uma voz cansada e rouca veio do outro lado. Alô? Pequeno Shen. Ah, tio. Minha voz estava calma. Liu Huyan está no hospital central da cidade, em perigo. O outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. Uma voz preocupada veio. O que aconteceu? O que houve? Gravidez ectópica. Hemorragia grave. Está sendo resgatada. Eu pausei e então lancei outra bomba. A mãe dela, Zhou Yumei, acabou de admitir pessoalmente que Liu Huyan não é sua filha biológica. O outro lado da linha caiu em um longo e mortal silêncio. Eu podia até ouvir sua respiração pesada e reprimida. Depois de um longo tempo, uma explosão de choro baixo e característico de um homem veio do telefone. Ele chorou. Essa reação confirmou uma certa suspeita em meu coração. Tio, venha aqui. Eu disse suavemente. Algumas coisas precisam que você testemunhe. Tudo bem. Desliguei o telefone e olhei para a luz vermelha acesa na sala de emergência. Por alguma razão, tive uma forte premonição de que as coisas eram muito mais do que apenas trocar bebês e conspirar por propriedade. Aquele casal de empresários ricos que morreram em um acidente há mais de 20 anos. A morte deles foi realmente apenas um acidente? Eu imediatamente enviei uma mensagem para meu advogado, pedindo que ele usasse todos os seus contatos e começasse imediatamente a investigar 3 coisas. Primeiro, 27 anos atrás, todos os registros do primeiro hospital da cidade sobre Zhou Yumei e uma paciente rica de sobrenome Lin. Eu estou supondo, preciso verificar. E a enfermeira subornada da época. Segundo, informações detalhadas sobre aquele casal de empresários ricos e os detalhes específicos do fundo fiduciário que eles deixaram. Terceiro, e o mais importante, o acidente de carro que causou suas mortes. Um homem de meia idade correu apressadamente. Era Liu Jianjun. Ele viu a cena caótica à sua frente, viu Zhou Yumei desmaiada no chão. Com um olhar sombrio, Zhao Kai, extremamente detestável, ignorou todos. Em vez disso, caminhou diretamente até mim e, sem dizer nada,
Fez uma profunda reverência. Pequeno Shen. Me desculpe, a culpa e a dor em sua voz eram evidentes. Essa reverência não era por Liu Huyan, nem por Zhou Yumei, mas por uma vida que ele havia escondido por muitos anos, por uma consciência que ele havia traído. Levei Liu Jianjun para o final do corredor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E a voz embargada. Naquele ano, Yumei, ela. Quando ela voltou do hospital, me disse que nossa filha biológica não sobreviveu por causa de uma doença cardíaca, morreu. Ela disse que não suportaria me ver triste e que temia que, quando envelhecêssemos, não teríamos ninguém para cuidar de nós, então gastou dinheiro para comprar Liu Huyan, de uma mulher do interior que havia tido um filho e não podia criá-lo, e a criou como nossa filha. Eu sempre pensei que Huyan era uma pobre órfã. Então, todos esses anos, a tratei como minha própria filha. Dei a ela tudo de melhor. No rosto de Liu Jianjun, eu vi a dor de ser enganado. E a culpa em relação a Liu Huyan. Até que, há alguns anos, Zhou Yumei bebeu demais e eu ouvi sem querer ela escondida no quarto ao telefone. Na ligação, ela estava discutindo com uma mulher, mencionando algo sobre troca e suborno. Foi então que desconfiei. Mais tarde, investiguei secretamente aquele número de telefone e encontrei a enfermeira que já estava aposentada há muitos anos. Eu a forcei a falar, e ela me contou toda a verdade sobre o que aconteceu naquele ano. Depois de saber a verdade, eu quis denunciá-la, quis chamar a polícia. As emoções de Liu Jianjun ficaram agitadas. Ela agarrou os próprios cabelos e se agachou, sofrendo. Mas Zhou Yumei tem algo contra você e mim. Muitos anos atrás, ela se viciou em jogos de azar e estava devendo muito dinheiro, sendo perseguida por credores. Para ajudá-la a pagar as dívidas, em um momento de loucura, desviei uma quantia de dinheiro público da minha unidade. Embora eu tenha reposto o dinheiro rapidamente, ela descobriu sobre isso. Ela me ameaçou que, se eu ousasse contar sobre a troca de bebês, ela me denunciaria por desviar fundos públicos, arruinando minha reputação e me fazendo passar o resto da vida na prisão. Eu sou covarde, eu tenho medo. Só posso fingir que não sei de nada. Pequeno Shen. Eu sinto muito. Você já está familiarizado com isso, muito além da minha imaginação. Tio, eu a ajudei a se levantar, olhando em seus olhos. E fiz a pergunta mais importante. O que mais você sabe sobre o acidente de carro do casal de empresários ricos? O corpo de Liu Jianjun estremeceu repentinamente, e um medo extremo apareceu em seu rosto. Ela olhou ao redor para ter certeza de que não havia ninguém por perto antes de abaixar a voz. Com uma voz quase inaudível, ela disse, Eu não sei. Eu só sei que, depois que o acidente de carro aconteceu, Zhou Yumei costumava ter pesadelos. Ela sempre gritava nos sonhos, gritando uma frase. Ela gritava. Não fui eu que empurrei. O carro deslizou sozinho. Não fui eu. Não fui eu que empurrei. O carro deslizou sozinho era uma frase que, como um raio, dissipou toda a névoa em minha mente. O relatório público sobre o acidente de carro daquele ano foi: o casal de empresários estava dirigindo por uma estrada na montanha quando o veículo perdeu os freios e caiu em um precipício, morrendo instantaneamente. Um acidente que parecia casual, conectado ao que Zhou Yumei dizia em seus sonhos, a verdade já era óbvia. Ela não apenas trocou os bebês para obter a propriedade, mas, para que essa propriedade pudesse ser herdada legalmente quando Liu Huyan completasse 30 anos. Para remover todos os obstáculos, é muito provável que ela tenha assassinado os pais biológicos de Liu Huyan. Este não é um simples caso de fraude, mas um plano elaborado por 27 anos. Um grande caso de hoje que atravessa 2 gerações e carrega pelo menos 2 vidas. A chama de vingança no meu coração é, neste momento, substituída por outro senso de justiça mais poderoso. Um senso de justiça mais pesado. Devo revelar a verdade ao mundo, não apenas por mim que fui traído, mas também por aquele casal que morreu tragicamente, por aquela pessoa que teve a vida roubada ao nascer, a verdadeira filha biológica de Zhou Yumei, e também por Liu Huyan, que foi manipulada como uma ferramenta por 27 anos. Imediatamente sincronizei essa pista crucial com meu advogado para investigar o caso do acidente de carro com foco, buscando evidências de sabotagem dos freios. Depois de fazer tudo isso, levantei a cabeça. Olhei para a sala de cirurgia, aquela porta bem fechada. Dentro da porta está a vida ou a morte de Liu Huyan. Do lado de fora da porta está uma teia que está prestes a se fechar. O tempo passa segundo a segundo. A luz vermelha da sala de emergência finalmente se apagou após 2 horas.
A porta foi aberta e um médico com o rosto cansado saiu. Zhao Kai foi o primeiro a correr para ele. Doutor, como ela está? Como ela está? O médico tirou a máscara e suspirou aliviado. Ela foi salva. Ela está temporariamente fora de perigo de vida. Mas como a trompa de Falópio rompeu gravemente, e ela foi levada ao hospital muito tarde, a infecção abdominal também é muito grave. Para salvar a vida da paciente, só podemos remover uma trompa de Falópio e parte do útero dela. Isso significa... O médico se abaixou e olhou para nós com um olhar de pena. Será muito difícil para ela engravidar naturalmente no futuro. A alegria no rosto de Zhao Kai, ao ouvir a segunda metade da frase, congelou instantaneamente. Não pode ter filhos? A luz em seus olhos rapidamente se apagou. Mas então, ele pensou no enorme fundo fiduciário, e uma pitada de um sorriso foi forçada em seu rosto. Um efeito que era mais feio do que triste. Tudo bem, o importante é que ela esteja viva. O importante é que ela esteja viva. E Zhou Yumei, ao ouvir esta notícia, seu rosto, já sem cor, perdeu completamente todo o brilho. Ela sabia muito bem que uma mulher que não pode ter filhos, para a ansiosa família Zhao, que tem a única raiz, o valor será muito menor. Sua última carta na manga também perdeu peso. Liu Huyan foi retirada da sala de emergência e transferida para uma enfermaria comum. Zhao Kai, vacilando entre ganância e desgosto, tinha um olhar vazio. Zhou Yumei, com um rosto pálido como a morte, parecia ter envelhecido 20 anos em um instante, e o pai adotivo, Liu Jianjun, que estava na periferia, com um rosto cheio de culpa e remorso, não ousava dar um passo à frente. O olhar dele, desde a confusão inicial até a clareza de ver todos, e então, ao relembrar tudo, desespero absoluto. Toda a enfermaria estava assustadoramente silenciosa. Só se podia ouvir um som baixo e regular. Fui eu quem quebrou esse silêncio mortal. Liu Huyan, você tem duas opções agora. Caminhei até sua cama. A voz não era alta, mas chegava claramente aos ouvidos de todos. Primeira. Siga-os. Apontei com o queixo para Zhao Kai e Zhou Yumei. Pegue aquele dinheiro que pode estar manchado com o sangue de seus pais biológicos, e então espere para ser sugada por eles como um vampiro, sugando cada gota de sangue de seu corpo, espremendo até o último pedaço de seu valor, e finalmente sendo jogada fora como lixo. Os rostos de Zhao Kai e Zhou Yumei instantaneamente ficaram extremamente feios. Eu os ignorei. Continuei olhando nos olhos de Liu Huyan. Segundo, confesse tudo o que você sabe, incluindo como você e Zhao Kai se conheceram, como Zhou Yumei, ao longo dos anos, manipulou seus pensamentos passo a passo. Todas as coisas antiéticas que você fez. Eu posso te ajudar. Olhei para aqueles olhos vazios. Pela primeira vez, dei a ela uma promessa. Não é apenas para ajudá-la e a mim a nos divorciarmos sem problemas e nos livrarmos desse casamento errado. Eu também posso te ajudar. Encontre toda a verdade sobre sua vida. Encontre a verdade sobre a morte de seus pais biológicos. Deixe todos os pecadores receberem o castigo que merecem. Liu, escolha você mesma. Dei a ela uma escolha. Uma escolha que ela, em seus 27 anos de vida, pela primeira vez realmente precisa fazer para a sua vida. É continuar atolada no pântano de mentiras e ganância. Ou escolher trilhar um caminho difícil, mas que leva à redenção e à luz. Liu Huyan olhou para mim. Olhou para este homem que ela amou e traiu cruelmente. Duas lágrimas claras escorreram silenciosamente de suas órbitas oculares vazias, justamente quando Liu Huyan estava lutando e hesitando entre dois caminhos de vida completamente diferentes. O celular no meu bolso vibrou. É uma mensagem do advogado Wang. Sr. Shen, tudo correu bem. A enfermeira daquele ano foi encontrada. Ela confessou ter trocado os bebês e forneceu informações sobre Zhou Yumei. Os registros bancários das taxas de suborno que ele recebeu nos últimos anos totalizam 200 mil. Além disso, a polícia reabriu a investigação sobre o acidente de carro daquele ano. Na reavaliação dos destroços do veículo, foi descoberto que o tubo do fluido de freio tinha sinais de adulteração. O departamento técnico está fazendo uma comparação e em breve terá resultados. A justiça divina é vasta, mas não deixe escapar nada. Todas as evidências estão conectadas. Não hesitei mais. Na frente de todos, disquei diretamente para o 190 para denunciar. Alô, boa tarde, quero denunciar. É no Hospital Central, no 7º andar da enfermaria. Ocorreu aqui.
Um caso criminal de natureza extremamente grave. O suspeito é suspeito de homicídio doloso, tráfico de pessoas e fraude. Minha voz não era alta, mas no necrotério silencioso soou como um trovão. Os rostos de Zhou Yumei e Zhao Kai ficaram instantaneamente pálidos. A polícia é muito eficiente. Em menos de 10 minutos, vários policiais uniformizados apareceram na porta da enfermaria. Todo o corredor ficou em alvoroço. O policial-chefe mostrou sua identificação. E então mostrou um mandado de prisão para Zhou Yumei. Zhou Yumei, você é suspeita de um caso de homicídio doloso e tráfico de pessoas ocorrido há 27 anos. Agora você está sendo detida criminalmente de acordo com a lei. Por favor, venha conosco. No momento em que viu as algemas, Zhou Yumei enlouqueceu completamente. Ela se debateu freneticamente como um peixe fora d'água e se lançou sobre a cama de Liu Huyan. Huyan, filha, tio, mãe. Diga a eles rapidamente que eu não matei ninguém. Eu sou sua mãe. Você não pode ficar sem mim. Ela tentou usar aquele amor maternal já desmascarado como o último laço. Liu Huyan olhou para aquele rosto distorcido pela loucura, aquele que ela chamou por 27 anos de mãe. Naquele momento, ela só sentiu estranheza e raiva indescritíveis. Ela balançou a cabeça lenta e firmemente. Zhou Yumei foi arrastada à força para fora por 2 policiais. Ao passar por mim, ela me encarou fixamente com um olhar tão venenoso que chegava ao extremo. Shenzhou, eu não vou te deixar em paz nem depois de morta. Eu a encontrei com calma em seu olhar e respondi levemente. Vá para o inferno e se arrependa com sua verdadeira filha que você matou com suas próprias mãos. Zhao Kai também não escapou. Outro policial caminhou em direção a ele. Zhao Kai, você é suspeito de conspirar com Zhou Yumei para cometer fraude com o objetivo de obter um enorme fundo fiduciário. Você também precisa voltar conosco para ser investigado. Eu não fiz isso. Eu sou inocente. Eu não sei de nada. Essa velha me enganou. Zhao Kai gritou e gritou, tentando desesperadamente se livrar da relação, mas diante de evidências irrefutáveis, qualquer explicação parecia pálida. A polícia levou os instigadores e participantes desse crime. Finalmente, o silêncio se instalou na enfermaria. Uma policial que estava anotando caminhou até a cama de Liu Huyan e perguntou gentilmente se ela estava disposta a fornecer evidências relevantes. Liu Huyan olhou para Liu Jianjun, que estava parado em um canto com lágrimas escorrendo pelo rosto. No final, como se tivesse usado toda a sua coragem, ela optou por falar. Ela contou como Zhou Yumei a havia controlado mentalmente ao longo dos anos, como ela havia incutido nela a ideia de que o dinheiro é supremo, e como ela a havia persuadido passo a passo a me trair, para se aproximar de Zhao Kai, que tinha uma situação familiar melhor, a fim de obter toda a herança dupla. Todos os fatos foram revelados em detalhes. Sua narrativa foi calma e clara. Naquele momento, vi que essa marionete que foi manipulada por 27 anos, finalmente cortou todos os fios em seu corpo com suas próprias mãos. O julgamento do caso foi mais rápido do que o esperado. Diante de evidências testemunhais e materiais irrefutáveis, a defesa psicológica de Zhou Yumei foi completamente derrotada. Finalmente, o tribunal a condenou por homicídio doloso, tráfico de mulheres e crianças, fraude e outros crimes, aplicando a pena máxima. Zhou Yumei foi condenada à morte e executada imediatamente. A enfermeira que colaborou com ela também foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de crianças. Zhao Kai, por participar da conspiração para obter o fundo fiduciário, cometeu o crime de fraude na forma tentada. Além disso, sua família o apoiou nos bastidores, e ele acabou sendo condenado a 3 anos de prisão. Liu Jianjun, por ter demonstrado um grande serviço meritório, além de ter sido coagido e se entregado voluntariamente. Finalmente, o tribunal o condenou a 1 ano de prisão, com suspensão condicional da pena por 2 anos. Todos os pecados foram expiados. Os trâmites do meu divórcio com Liu Huyan também foram realizados de forma excepcionalmente tranquila. Ao dividir os bens, ele abriu mão voluntariamente de todos os bens matrimoniais que ele tinha o direito de dividir, incluindo até mesmo a parte que eu, por humanidade, propus doar a ele. Ele disse que não era merecedor. Naquele dia, no portão do cartório, ficamos em pé por muito tempo. Foi a última vez que ficamos juntos como marido e mulher. Shenzhou falou primeiro. Sua voz estava muito calma. Obrigado. Eu olhei para ele, sem dizer nada. Não é por não ter deixado eu morrer na mesa de cirurgia. Ele sorriu com autodepreciação.
É por ter me dado a oportunidade de viver de novo. Antes, eu vivia no sonho que Zhou Yumei havia tecido para mim. Pensava que casar com um homem rico era o melhor destino para uma mulher na vida. Agora entendo que quem pode me proteger do vento e da chuva nunca é outra pessoa. Somente eu mesmo. Eu olhei para a mulher à minha frente, essa que eu amei profundamente. E odiei com todas as minhas forças. Neste momento, só restava estranhamento em meu coração. E distanciamento. Eu acenei com a cabeça e disse: viva bem no futuro. Esta foi a última frase que eu disse a ele. Após muitas reviravoltas, aquele fundo fiduciário de valor surpreendente finalmente retornou para as mãos de seu verdadeiro dono, Liu Huyan. A primeira coisa que ele fez foi tirar uma grande quantia de dinheiro para compensar Zhou Yumei, a família pobre da filha biológica. Então, ele usou o dinheiro restante para criar, em nome de seus pais biológicos, uma fundação para ajudar especificamente famílias de crianças sequestradas e trocadas a encontrar seus parentes. Ele deixou esta cidade que o deixou cheio de cicatrizes. Para onde ele foi? Eu não sei. Nunca mais nos vimos. É como se fossemos apenas uma ilusão emocionante na vida um do outro. O sonho acabou. Devemos nos dispersar. Um ano depois, a vida já havia retornado. A calmaria. Até melhor do que eu imaginava. Eu pedi demissão daquela antiga instituição de design que exigia viagens constantes e me associei a um amigo para abrir meu próprio estúdio de design arquitetônico. A carreira entrou nos eixos. Embora esteja ocupado, posso voltar para casa todos os dias e dormir na minha própria cama. Essa sensação de estabilidade e segurança é o que eu mais ansiava nos últimos anos. Eu vendi aquela casa de casamento cheia de lembranças terríveis. Em um bairro tranquilo do outro lado da cidade, comprei uma nova cobertura duplex. Lá tem um terraço enorme que eu adoro, onde posso plantar flores e plantas. Ver o nascer e o pôr do sol. Todas aquelas pessoas e coisas foram todas empacotadas por mim, juntamente com aquela casa, jogadas para longe em um canto da minha mente. Em uma tarde de fim de semana, fui convidado por um amigo para participar de uma caminhada beneficente organizada por uma organização de artesanato. O organizador do evento era justamente a fundação criada por Liu Huyan. Claro, ele não estava presente. No evento, conheci uma garota. Ela não era uma grande beleza deslumbrante. Apenas uma garota comum que amava sorrir, vestindo uma camiseta branca simples e calças jeans, com um rabo de cavalo refrescante. Ela era voluntária neste evento, encarregada de distribuir água potável no posto de reabastecimento. Seu sorriso era muito puro, como a água cristalina recém-derretida nas montanhas, sem impurezas. Nós nos demos muito bem. Ela estava cheia de curiosidade sobre design arquitetônico e me fez muitas perguntas fantasiosas. Eu também estava cheio de admiração pelo trabalho artesanal que ela fazia, ouvindo ela falar sobre aqueles. Eu também admiro profundamente o trabalho artesanal que ele realiza, ouvindo-a falar sobre isso. Depois de encontrar o amor, uma história de reunião familiar, ele não sabe do meu passado. Eu também não pretendia mencionar ativamente aqueles passados pesados. Eles não deveriam ser. O fardo de conhecer novos amigos. No final do evento, o brilho do sol poente pintou toda a cidade em um dourado quente. Trocamos informações de contato. Prazer em conhecê-lo, designer Shen. Ele sorriu e acenou para mim. Eu também, olhando para ele e se virando para partir. A silhueta desaparecendo na multidão, senti que naquela terra gelada há muito tempo no meu coração parecia haver um leve sinal de afrouxamento. Parecia que uma semente estava brotando silenciosamente. A vida fecha uma porta para você, e sempre abrirá uma janela em outro lugar. Eu sorri e me virei para caminhar em direção àquele sol quente. Mas alguns dias se passaram. Eu estava desenhando no estúdio quando a recepcionista me entregou uma carta. O envelope não tinha informações do remetente, designer Shen. Ele disse que viajou por muitas áreas remotas da China e testemunhou pessoalmente aquelas famílias cujas mentes foram destruídas pelo sequestro de seus filhos. Ele disse: toda vez que a fundação ajuda uma família a se reunir, ele sente que está realizando uma pequena expiação por seus pais biológicos e aquela criança inocente que morreu prematuramente e cuja vida ele ocupou. Ele disse que ele está bem agora, muito calmo, e encontrou um significado na vida que é mais importante do que dinheiro e homens. No final da carta, ele escreveu: Shenzhou, eu costumava pensar que o casamento era meu porto seguro. Só depois descobri que era apenas outro campo de batalha que eu precisava administrar e investir.
Agora entendo que nunca ninguém é o porto de ninguém neste mundo. A única coisa que pode se proteger do vento e da chuva é você mesmo. Desejo-lhe felicidade, verdadeira felicidade. Adeus para sempre. Segurei aquela fina folha de papel e fiquei no terraço do estúdio. Por muito, muito tempo. A brisa da noite soprava, trazendo o leve frescor do início da noite de verão. Finalmente, peguei um isqueiro e acendi um canto do papel da carta. A chama laranja avermelhada. Rapidamente engoliu aquelas letras elegantes e também engoliu aquele amor e ódio que me atormentaram. Por muitos anos, observei o papel da carta se transformar em cinzas e se espalhar ao vento, desaparecendo completamente na noite da cidade. Este é o melhor adeus ao passado. O celular no meu bolso vibrou naquele momento. Era o WeChat daquela garota sorridente. Grande designer Shen. Você está livre neste fim de semana? Descobri uma ótima exposição de arquitetura. Dizem que é a primeira exposição individual de Kengo Kuma na China. Quer ir junto? Olhei para a tela. Com aquele emoji de rosto sorridente fofo, e os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente involuntariamente. Eu respondi. Estou livre. Lá fora, a lua e as estrelas são brilhantes, e as luzes de milhares de famílias estão acesas. Eu sei que minha nova vida está apenas começando.